entre Davi e um homem chamado Nabal, ok? Então, o Nabal, ele era casado com esta mulher chamada Abigail. E você vai entender onde que ela entra na história. O rei Davi, né, vivendo ali naquela região desértica, aqui no verso 2 você vai observar que, né, ele estava ali naquela região de Maom, que é dito aqui, ok? E o Nabal morava ali próximo também daquela região. Então o rei Davi pede ajuda a Nabal. Por que o rei Davi pede ajuda a Nabal? O rei Davi, né, e os seus homens ali, eles estavam fugindo de Saul, né? Estavam toda aquela coisa que a gente estudou na aula passada. Mas eles, diante dos pastores aqui de Nabal, que é descrito como um homem muito rico, Davi não faz nenhum mal aos pastores dele, convive bem, até protege, como ele diz aqui na narrativa, ok? Então Davi sente que poderia ter de Nabal uma ajuda, né, no sustento ali dos seus homens, conforme a gente vai ver aqui no pedido do rei Davi, que está aqui no 25 de verso número 8, né? Olha o que diz: pergunta aos teus moços e eles te dirão. Achem mercê, pois, os meus moços na tua presença. Ele está falando para Nabal. Porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi teu filho qualquer coisa que tiveres à mão. Provavelmente Davi e os seus homens passavam aqui um momento de dificuldade, principalmente do sustento, ok? Para se manter. E aí o que acontece então? O Nabal, ele rejeita veementemente, com muita força, o pedido de Davi, ok? Ele, né, com muita falta de educação, a gente vê aqui que ele simplesmente rejeita o pedido de Davi de uma ajuda, mesmo Davi tendo funcionado ali como um protetor das coisas que Nabal tinha, dos pastores que pastoreavam aí os campos e tudo mais. E Davi, então, fica muito nervoso com essa situação. E ali no verso de número 12 e 13, a gente observa que Davi se prepara, então, para ir contra Nabal, porque não aceita de forma alguma a forma como Nabal o tratou. E aí que entra, então, a Abigail. O que a Abigail faz? Agora, lá a partir do verso 18 a 35. A Abigail, esposa de Nabal, ela vai bolar ali uma estratégia para apaziguar o rei Davi. E qual que é a estratégia dela? Vamos ler aqui o verso de número 18. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostada, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre jumentos. E aí, na sequência, vai dizer aqui que ela foi até o rei Davi levando toda essa alimentação, todas essas coisas preciosas. E então, a Abigail pede ao rei Davi que reconsidere aquilo que o Nabal fez, a forma como Nabal o tratou, porque a gente tem que lembrar que o rei Davi, mesmo estando fugido do rei Saul, ele era um homem de nome nessa época, né? A fama dele era bastante grande em Israel ali, na região, né? Por tudo que ele fez, desde lá de Golias e todas as guerras, né? E todas as vitórias que ele teve. E Abigail, então, tem essa atitude sábia, ok? E considera a atitude do seu marido aqui uma atitude ruim, e Davi, então, é apaziguado. Davi compreende a atitude de Abigail, né, como uma atitude de bênção, vinda de Deus, para que não houvesse o mal sobre a casa deles. Porque a gente sabe, né, que quando vem uma guerra, não iria prejudicar somente a Nabal, mas ali servos e outras pessoas que iriam, claro, proteger o que Nabal tinha. Então Abigail tem uma atitude bastante sábia e foi inclusive louvada por Davi. Veja no verso de número 33, 25, 33. Bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse.
Então Davi entende essa atitude de uma forma muito abençoada, como um impedimento que o próprio Deus dá através de Abigail para que Davi não fizesse uma besteira. Aí o que acontece na sequência? O Nabal vai ficar sabendo dessa questão. Abigail vai contar a Nabal lá no 25:36, ok? E somente corrigindo aqui a minha indicação, fiz uma cópia errada. No 25:37, a gente vai observar então a morte desse Nabal. E olha o que acontece. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. Então, tudo aquilo que ela fez a Davi, ela fala agora para Nabal. E se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Essa descrição aqui, né, é bem parecida com algum tipo de problema de coração que ele teve nesse momento. A gente não sabe exatamente, né? Mas o que a gente observa no texto é que o próprio Deus, ele recolhe a vida de Nabal, né, através desse mal aqui, desse problema de coração que ele teve aqui, fulminante praticamente, ok? Então o Nabal morre. E aí, por que eu falei da família de Davi? Porque agora, o que acontece? O Davi, ele toma a Abigail como sua esposa, ok? Você vai ver isso daqui no versículo de número 39. 25:39. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomá-la por mulher. Então Davi, nesse momento, ele toma Abigail por mulher. E aí, a gente observa nesse mesmo texto aqui, que Davi toma ainda outra mulher, aqui na mesma descrição, lá no verso 43, que diz: Também tomou Davi a Ainoã de Jezreel, né, que era uma cidade lá, uma região, e ambas foram suas mulheres. Então Davi toma também mais uma esposa aqui, chamada Ainoã, ok? Não, perdão, não tem esse O aqui. Eu errei aqui na descrição. Ainoã, ok? Então Davi toma mais essa esposa. E por que eu falei naquele comecinho que a Mical, ela não estava sendo esposa de Davi nesse momento, apesar dela ter sido dada a ele como esposa? Olha aqui a explicação. 25:44. Quando o texto fala que Davi tomou Ainoã, ok, como esposa, ele explica aqui de uma forma interessante, dizendo o seguinte, olha só: porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, o texto frisa bem que era a esposa de Davi, a Palti, filho de Laís, o qual era de Galim. Então, por toda essa perseguição de Saul contra Davi, a gente observa o quê? Que Saul fez algo extremamente mal aqui, de pegar a esposa de Davi, a Mical, e dar a outro homem. Terrível, né? Uma atitude extremamente ruim e maligna. Então, até aquele momento ali, antes de Nabal, o Davi, ele estava sem a sua esposa. E aí ele acha, então, por bem tomar a Abigail e tomar também a Ainoã. Isso já nos indica aqui, num primeiro momento, que Davi, ele demonstra aqui um problema com relação a mulheres, com relação à sua forma de encarar relacionamentos. Mais à frente a gente vai observar isso e nós vamos observar como que esse erro de caráter de Davi com relação a mulheres vai prejudicar o seu próprio lar. Mais à frente a gente vai analisar. Então eu coloquei aqui para a gente ir construindo tudo isso que o autor bíblico nos colocou aqui para a gente aprender. Bom, seguindo em frente, nós temos então
a continuidade da perseguição de Saul contra Davi, aqui no capítulo de número 26. Então a gente observa, aqui 26 de 1 a 16, que o Saul não se dá por satisfeito, né, por tudo aquilo que já tinha acontecido. E vamos lembrar que no capítulo de número 24, a gente tem aquele momento em que Saul entra naquela caverna e que Davi poupa a vida dele, e que lá em 24, no versículo de número 18 até o 21, a gente observa que Saul se arrepende, né, de perseguir a Davi. Parece que estava com um coração diferente, mas o tempo passa e o coração dele está da mesma forma e ele continua a perseguição a Davi. E olha que interessante como que acontece essa nova perseguição e os detalhes dela. Então nós temos aqui 26, no verso de número 1, que esse povo chamado de Zifeus, que habitavam ali aquela região, eles vêm até Saul para entregar a localização de Davi, ok? Claro que geralmente isso acontecia porque eles buscavam algum tipo de recompensa ou proteção ou algum benefício dessa atitude. Então os zifeus eles vão até Gibeá, lá na região que Saul morava, e entregam a localização de Davi. E o que acontece em seguida é que Saul, aqui no verso de número 2 e 3, ele vai montar um pequeno exército. Olha o que diz o verso 2. Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel a buscar a Davi. Então ele desce com um exército de 3.000 homens com o objetivo de buscar Davi. A gente sabe que Davi ele estava ali por volta de 600 homens, ok? Então Saul desce ali com um exército suficientemente grande para, se encontrasse Davi, conseguir vencer o seu exército e prendê-lo, ok? Mas o que ocorre é que Davi ele fica sabendo dessa descida do rei Saul, ele observa a localização onde eles estavam ali, o exército de Israel. Olha o verso de número 5, 26:5 diz o seguinte: Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul acampara, e viu o lugar onde se deitaram Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul estava deitado no acampamento e o povo ao redor dele. Interessante. Então Davi, na verdade, estava sendo perseguido por Saul. No entanto, Davi estava um passo à frente, porque era exatamente Davi que estava observando os passos de Saul, porque era um grande estrategista de guerra, né? A Bíblia mostra isso muito claramente para nós. E aí, no verso de 8 e 9, a gente observa que Deus novamente entrega Saul nas mãos de Davi. Olha o que acontece no verso 8. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão de um só golpe. Não será preciso segundo. Então Abisai era um homem de confiança de Davi, ok? E estava junto com Davi nessa observação. E quando eles percebem ali que o exército de Saul e o próprio Saul dormiam profundamente, Abisai deseja matar Saul e pede autorização para o seu líder, Davi. E o que diz Davi no verso de número 9? Davi, porém, respondeu a Abisai: não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Davi novamente mostra profundo respeito pelo rei Saul e pela unção que ele tinha, né? Então Davi ele não queria ser aquela pessoa que iria matar o rei Saul, ok? Ele tinha isso muito claramente em sua mente, apesar de muitas vezes ter a oportunidade. E aí o que acontece em seguida é que Davi
né, para mostrar para Saul posteriormente que Deus o havia entregado e ele havia poupado a vida de Saul, Davi ele pega a lança e pega aqui um objeto onde o rei Saul levava água e leva embora. E mais à frente, a gente vai observar aqui que Davi ele vai pegar esses objetos e confrontar Saul novamente e o próprio comandante do exército Saul. Então vamos ver aqui o que diz o verso de número 12, ok? Tomou, pois, Davi a lança e a bilha da água da cabeceira de Saul e foram-se. Ninguém o viu, nem o soube, nem se despertou, pois todos dormiam. E aqui olha que interessante, que o autor coloca aqui uma observação. Por que esse povo dormiu e ninguém acordou? Porque é bastante estranha a situação. Porquanto da parte do Senhor lhes havia caído profundo sono. Então a gente observa aqui uma ação também do próprio Deus em favor de Davi, ok? Quando esse profundo sono recai sobre Saul e seu exército e ninguém acorda enquanto Davi está ali no meio deles e tem a oportunidade de matar Saul, ok? Muito interessante aqui essa observação que nos ajuda a compreender bastante essa questão, ok? Então a gente segue aqui na sequência com esse confronto que Davi faz. Então, ele, numa posição ali de tranquilidade, ele vai confrontar o comandante do exército de Saul, ok? E o próprio Saul. Então, olha que interessante. Depois que Davi faz esse confronto, olha o que Saul diz. Então disse Saul: pequei, volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. Então a gente observa aqui características muito interessantes que nos ajudam a construir o caráter do rei Saul. Então a gente observa que o rei Saul verdadeiramente tinha um coração totalmente descontrolado, ok? A gente observa que ele tinha um coração totalmente distante de Deus e você observa que num momento ele se arrepende, no outro momento ele volta a fazer a mesma coisa e agora ele reconhece diante de Davi e daqueles homens que ele estava procedendo como um louco perseguindo Davi e contra, obviamente, o objetivo de Deus, que era exatamente o objetivo de fazer Davi rei. Ele não reconhecia o propósito de Deus e a vontade de Deus. E a gente vai ver onde isso vai levar Saul. E aí o que acontece aqui após isso? É que Davi, ele vai, depois dessa palavra de Saul, obviamente, que ele não vai ficar perto de Saul, porque ele já entendeu que Saul realmente estava meio doido da cabeça. E Davi vai morar agora com os filisteus. Olha que interessante isso. E olha como que a gente consegue compreender agora com profundidade o texto. Então, vamos lembrar uma coisa aqui importante. Os filisteus, eles são o principal inimigo do povo de Israel, ok? Os filisteus foram aqueles que a gente estudou que tiveram lá graves problemas quando eles tomaram a Arca da Aliança. Nos seus territórios eles sofreram muitos problemas ali, tumores, muitas maldições porque estiveram com a arca. Os filisteus também tiveram o seu herói de guerra, Golias, morto pelo próprio Davi, certo? E agora a gente observa que Davi vai morar no meio dos filisteus. E isso é algo muito interessante quando a gente observa, porque Davi ele encontrou ali um determinado rei, e o rei de uma cidade conhecida, que a gente já estudou bastante, que o acolheu. Então a gente não pode colocar essa situação de outra forma, senão da mão de Deus agindo em favor de Davi, ok? Porque se a gente esperasse algo dos filisteus, seria vingança contra Davi. E olha o que acontece então. Aqui no 27, versículo 2 e 3,
a gente observa que Davi ele vai morar na cidade de Gate, que foi exatamente uma daquelas cidades que teve graves problemas lá na época de Samuel, um pouquinho mais atrás,